Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o presbítero Guilherme Rodrigues. Eu sou o pastor Rafael dos Santos. E nós estamos aqui com este canal, Igreja Pentecostal Chofar de Encantado. Mas nós vamos fazer um pedido para você. Já que você chegou nesse canal, seja bem-vindo. Te inscreve aí, ativa o sininho, curte e compartilha as publicações para que a gente possa alcançar mais pessoas. É isso aí, também deixe o seu comentário que é muito importante para nos ajudar. Vamos pro vídeo? Chega de conversa, vamos pro vídeo. Chama a vinheta! Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite, meus irmãos. Aleluia. O Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Aleluia. Capítulo 21, a partir do versículo 18 da palavra do Senhor Jesus. Capítulo 21, a partir do versículo 18 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo achou o texto? Ora, de manhã voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas. E disse-lhe: jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: como murchou imediatamente a figueira? Vamos para um outro texto em Lucas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu achar aqui a nossa parábola. Lucas capítulo 13 de Lucas e o versículo de número 6. Aleluia. Capítulo 13 e o versículo 6 do livro do Evangelho segundo escreveu Lucas. Amém? Todo mundo achou? Eu vos digo, o 6, desculpa. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra? E respondendo, o vinhateiro disse-lhe: Senhor, deixa-a também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. Se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, papai, nesta noite, por aqui estarmos diante da tua palavra, que é justa, que é eficaz, que é cortante e penetrante como uma espada. Abençoa agora o teu povo e nos ensina a tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, é cortante como uma espada de 2 gumes. Amém, irmãos. Tome assento nessa noite. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o perigo da hipocrisia. Eu usei esses 2 textos, para que a gente tenha um pouco de base bíblica para aquilo que nós vamos estar falando sobre o perigo da hipocrisia. Mas antes nós vamos ver aqui o texto que a gente leu, que nos parece um pouco injusto que uma figueira seja amaldiçoada imediatamente e que a outra, apesar de já 3 anos sem dar fruto, ainda tenha mais uma oportunidade de 1 ano. Nos parece um pouco injusto o tratamento dado a uma figueira, a primeira figueira do texto que a gente leu em Mateus, e a segunda figueira da parábola de Lucas. Quando Jesus está retornando para Jerusalém na segunda de manhã, entre Betânia e Jerusalém existe essa cidade Betfagé, um vilarejo. E quando Jesus avista essa figueira, ele vai até ela e
procura algum fruto na figueira. E a Bíblia diz que não havia fruto na figueira senão folhas. E no Evangelho de Marcos, Marcos vai além, ele diz que não era época de figos. Não estava na hora de ter figo. Aí que a nossa mente confunde mais. Porque se não era época de ter figo, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Coitada, ela não era para estar dando figo essa hora. Mas nós precisamos entender que uma figueira, ela gera primeiro os frutos e depois as folhas. A maioria das árvores primeiro gera as folhas, depois as flores, né? E depois somente o fruto. Mas a figueira não, a figueira, ela gera primeiro o fruto e depois as folhas. Então, se a figueira tinha folhas, ela estava aparentando que ela deveria ter frutos. Então, quando Jesus vai até essa figueira, ele amaldiçoa essa figueira, não é por causa de um capricho dele, não é para mostrar que ele é o cara, não é mostrar porque ele é o bom, não é para mostrar que ele é melhor do que alguém, não, ele está nos dando uma lição através dessa figueira. Por quê? Porque a figueira, ela está aparentando algo que ela não tem, ou que ela não é. Então ela está aparentando uma aparência de uma árvore boa, quando na verdade ela não é. A hipocrisia é isso. A hipocrisia, a raiz da palavra no grego, ela quer dizer ator, aquele que atua, aquele que faz de conta. Então a hipocrisia é quando eu, por exemplo, eu critico alguma coisa e vou lá e faço exatamente, ou pior, que aquilo que eu mesmo estou criticando. Hipocrisia é aquilo que Jesus fala quando eu me preocupo tanto em ver o defeito dos outros, eu me preocupo tanto em julgar os outros, eu me preocupo tanto em condenar as pessoas, mas eu não permito que ninguém me julgue, eu não permito que ninguém me chame a atenção. Hipocrisia, Jesus fala sobre isso quando ele diz: tu olha para o cisco que está no olho do teu irmão, mas tu não tira primeiro a trave que está no teu. Vê o defeito dos outros, porque todos nós temos defeitos para mostrar. Agora, o que eu não posso é esquecer que eu também tenho defeitos. Eu não posso estar pronto, pastor, a condenar as pessoas e não estar pronto a ser julgado. A Bíblia diz, Jesus ele é muito sábio, ele fala: não julgueis, para que não sejam, com a mesma medida que tu mediu os outros, eles também vão te medir. Então eu falo do irmão, porque o irmão é isso, é aquilo, é aquele outro, e mais aquele outro, mas será que eu passo nessa medida? É aquilo que Jesus fala para os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, se você quiser ler o texto em casa, você vai ver que Jesus chama ele de hipócritas, não uma, nem duas, mas por várias vezes. Por quê? Porque os fariseus eles eram isso, eles eram o sistema religioso daquela época, e eles, tanto é que Jesus fala para os ouvintes, ele diz: vocês têm que ouvir o que eles falam, porque o que eles falam é verdade, só que vocês não podem fazer o que eles fazem. É a famosa frase: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então a hipocrisia é isso, e por isso essa figueira, ela foi amaldiçoada por Jesus. Ele está dando uma lição, vai crescendo no meio do povo judeu, dentro de uma mudança muito rápida do domingo para a sexta-feira. E essa figueira, ela é o exemplo disso. O templo seria para ser a casa de oração, mas no que eles transformaram o templo? Interesse, dinheiro, posição, status, fama. A aparência do templo ainda era a mesma,
Havia lá sacerdote, havia lá o lugar santo, o lugar santíssimo, havia os turnos, haviam os sacrifícios, haviam muitas coisas, mas somente na aparência. Quando Deus fala para Saul, através de Samuel, ele diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Lá embaixo, no culto, estava todo mundo olhando assim, dizendo, não, estão servindo a Deus. Né? Eu trouxe um sacrifício aqui, foi para Deus, eu venho para o culto para Deus, eu faço isso e aquilo, aquele outro, mas Deus está dizendo, quem mandou vocês virem até aqui? Quem obrigou vocês virem ao templo? Por quê? Porque havia uma aparência, mas não havia a essência. Havia uma casca para impressionar as pessoas, mas não havia uma sinceridade. E não há por que eu tentar impressionar alguém, se Deus é aquele que conhece o meu coração. Vocês podem dizer, oh pastor, né? E Deus está dizendo, sabe de nada, inocente, sabe de nada. Por quê? Os irmãos já pararam para pensar o que seria o nosso mundo se não existisse a hipocrisia? Outro dia eu estava vendo uma entrevista lá, nem sei quem é aquele cara lá. E a mulher fez essa pergunta para ele. Ele não é crente, ele não é nada, ele é sei lá o que ele é. Ele disse, o mundo sem hipocrisia seria um mundo insuportável. Ele que está dizendo isso, não é eu, é ele que falou. Por quê? Eu não concordo com ele. Eu acho que as pessoas devem ser verdadeiras. Eu acho que as pessoas devem ser sinceras. Por quê? Porque foi isso que Deus requer de nós. Quando nós vamos para outra figueira, essa figueira aqui amaldiçoada por Jesus, irmão, essa aqui não é parábola. Essa figueira de Mateus, isso aqui aconteceu de verdade. Ainda que muitos historiadores dizem, não, isso é uma parábola. Não, isso não é parábola, isso aqui é um texto, é narrativo, é aquilo que aconteceu. O segundo texto que a gente leu em Lucas, sim, aquilo é uma parábola, é uma história. A parábola, irmão, o que é uma parábola? É uma história que Jesus conta, que talvez aconteceu e talvez não aconteceu, para se fazer entender pelas pessoas. Então você sempre tem que diferenciar o que é um texto narrativo do que é uma parábola. Será que há aqui uma injustiça? Será que há aqui uma perseguição à primeira figueira? Será que há aqui algo de errado com a primeira figueira? Será que há aqui uma maneira de nós vermos que Deus sim, Ele faz acepção de coisas, de pessoas? Não. De novo, nós vamos voltar para a hipocrisia. Tanto fala, calma, Ele vai dar, não se preocupa. Então quem sabe você está numa fase da sua vida que nunca teve alguém que lhe amparou. Quem sabe você está numa fase da tua vida que nunca teve alguém que te adubou, que cavocou ao redor do seu tronco, que colocou ali um adubo, que te ajudou, que colocou um fertilizante, colocou alguma coisa na terra. Só que tem um porém, meu irmão. Ah, pastor, mas também ninguém está me ajudando. Ah, pastor. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo também te vai subir. Só que não. Por quê? Por causa da hipocrisia. A hipocrisia, irmão, é um pecado tão grande que ela vai fazer a diferença entre aquele que vai morar no céu e aquele que não vai. Eu acho que a hipocrisia é um pecado tão nojento, porque é uma forma que nós estamos tentando, sendo hipócritas, de enganar Deus. Nós, na nossa mente, nós pensamos, não, o fulano pecou, ele vai para o inferno, mas eu não, porque afinal de contas, tá tudo bem, eu faço minhas coisas erradas, mas acontece que ele é ele e eu sou eu. A hipocrisia nos leva a viver num outro patamar, como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas. Só que
pela palavra de Deus não é assim. Hoje, com o advento da internet, tem doutores para tudo quanto é lado, cada dia se aparece alguma coisa nova. Então está todo mundo defendendo a sua verdade. Cada um defende a sua verdade com unhas e dentes, usando inclusive textos bíblicos. Por isso eu falei para os irmãos, não se pode criar nada a partir de um versículo isolado. Texto fora de contexto é pretexto para criar heresia. E tem muita gente hoje usando texto fora de contexto para criar heresia. Para dizer, por exemplo, que a gente não precisa mais confessar os nossos pecados diante de Deus. Por quê? Por que nós vamos confessar algo que Deus já sabe? Então não precisa orar mais também, né? Se Deus já sabe que nós precisamos, por que nós vamos orar? Então que quando Jesus foi orar, ele estava errado, pastor? Porque ele orava? Não, pastor, esse negócio de oração no monte não precisa mais. Esse negócio de falar em língua não precisa mais. Esse negócio de jejum, dessas coisas não precisa mais nada. Cada um defendendo a sua verdade. Pessoas que andam de forma contrária à palavra de Deus, dizendo sim, nós iremos morar no céu. Como assim? Não, porque aqui nós descobrimos um texto num livro apócrifo. Quem sabe o que é livro apócrifo? Fala aí, Telfo. São livros que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo. São textos que não é alguém que chegou e disse, ó, esse aqui, não, irmão. Isso são concílios de anos e anos dos homens lá se reunindo para ver o que era e o que não era inspirado. Então cada dia surge uma nova verdade. Mas Jesus disse, eu sou o caminho à verdade. Não existem várias verdades. Existe apenas uma verdade. Não existe vários caminhos. Existe apenas um caminho. Então a hipocrisia é isso, ela nos leva a olharmos o que aconteceu lá em João 8 na mulher adúltera. Estava todo mundo olhando para o pecado dela. Estava todo mundo louco para apedrejar ela, porque ela foi pega no ato adulterando. Ninguém contou, alguém pegou ela no ato. Essa mulher deveria ser morta, sim ou não? Sim, deveria. Por quê? Porque ela sabia que a pena para quem fosse pego em adultério seria a morte. Então, irmão, veja, essa mulher, quando ela vai adulterar, ela está correndo risco, assumindo o risco, e ela é pega, e ela é levada para Jesus, está todo mundo olhando para o pecado dela. Ela é adulterar, ela pegou, vamos matar, vamos apedrejar. E eles perguntam para Jesus, o que vão fazer com ela? A lei manda matar. E o Senhor, o que tu diz? E Jesus não fez de conta que não ouviu, ficou escrevendo com a mão em terra. E eles insistiram um pouco mais, então eles se viram e falam, olha, é o seguinte, pessoal. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo quando ele fala isso para aquelas pessoas? Ele está dizendo o seguinte, para de olhar para o pecado dela, e olha para vocês primeiro. Olha para o que vocês fizeram. Olha para a situação de vocês. E vejam se vocês têm moral de apedrejar, então apedreja. Mas primeiro, antes de apedrejar, olhem para vocês. E quando Jesus fala isso, ele volta a escrever com o dedo na terra. Ele não fica olhando para ver o que vai acontecer. Depois de um tempo, ele volta a olhar para a mulher, ela está sozinha. E Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores, mulher? Ela fala, eles foram tudo embora. Começou pelos mais velhos,
E depois foi indo os mais novos, foi todo mundo embora. Ninguém te acusou, ele falou não, ela falou não. Por isso, que quando a gente olha para a história de Davi e Golias, de Davi e de Saul, quem pecou mais, Davi ou Saul? Ou Davi? E por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque o Saul era hipócrita. Só por isso. Porque o Saul, ele não assumia os seus erros. Ou dificuldade que nós temos para dizer, eu nunca vi ninguém falar isso para mim e eu também acho que nunca falei. Não, me desculpa, eu estou. Ou dificuldade. Não sai. Fica travado aqui no sininho. Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós somos hipócritas. Por isso. Nós até sabemos que temos errado. Mas entre saber que está errado e admitir que está errado é um caminho longo. É um caminho comprido. Nós falamos, não. Tá, tudo bem. A gente admite para si mesmo. Né? Às vezes, tem uns que nem para si não admitem. Eu admito, eu estou errado, mas não vou falar isso. Mas bem capaz, porque daí eu vou me lascar. A gente admite o erro para a gente, mas eu errei porque ele também me provocou. Lá no serviço me xingaram porque eu também. Então a hipocrisia, ela anda rondando as nossas vidas. E o perigo da hipocrisia é isso, nós aparentar para os homens uma coisa e Deus está vendo outra. Quando Deus escolheu Saul para ser rei, e Samuel veio e falou para Saul, Saul, tu vai para Gilgal e me espera lá 7 dias. Alguma dificuldade para entender essa ordem? Samuel falou de novo, tu não faz nada, tu me espera até que eu chegue. O que o Saul fez? O Samuel não vinha, o Samuel não chegava, os homens começaram a pressionar ele, os filisteus começaram a pressionar ele, pressão daqui, pressão de lá, pressão de cá. O que ele faz? Ele vai e sacrifica. A ordem era esperar, irmão. E por que nós temos tanta dificuldade em esperar? Quando a Bíblia está falando de esperar, não é esperar assim, sentado, as coisas caírem do céu. Não é esse tipo de espera. Esperança na Bíblia é do verbo esperançar, esperar, acreditando naquilo que vai acontecer. Porque se nós só ficar esperando sentado, irmão, aí sim nós se entendemos. Aí nós ficamos tristes. E Saul vai lá então e oferece sacrifício. E quando ele está oferecendo sacrifício, quem chega? O Samuel. E Samuel pergunta para ele, o que tu fez? Não, tu me mandou te esperar, eu estava te esperando, mas os soldados aí, começaram a me pressionar, uns foram embora, os filisteus estavam vindo, e eu achava que tu não vinha mais, também estava demorando, e daí eu sacrifiquei. E Samuel falou para ele, tu agiste como um louco. Hoje, Deus ia confirmar o teu reino para sempre. Então, irmão, não importa o tipo de pressão, não importa o tipo de situação, espera em Deus, espera. Passou-se mais um tempo, e Samuel de novo vem até Saul e fala, Saul, agora tu vai lá, no rei dos amalequitas, tu tem que matar todo mundo, Saul. Mata o rei, mata os boi, mata as crianças, mata as mulheres, mata os velhos, mata os novos, todo mundo. Ok, Saul? Entendeu? Bem, é para todo mundo morrer. Sim, entendi. Quando Saul vai para a batalha, quando ele volta, Samuel vai lá. Quando Samuel está chegando no acampamento, ele ouve barulho de bois, de ovelhas. Saul vem até seu encontro e Samuel pergunta, tu fez o que eu te mandei? Sim, tá todo mundo morto. E esse barulho que eu ouço de ovelha e de boi? Não, esse aí eu trouxe os melhores para sacrificar para o nosso Deus.
E o rei também eu trouxe vivo porque ele é o rei. Samuel foi lá e matou o rei. E falou para Saul aquilo que eu disse antes, que Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifício. E nesse dia, o Senhor rejeitou Saul. E o Senhor falou para Samuel: eu já tenho me provido de um homem segundo o meu coração. E aí os irmãos conhecem a história de Davi. O cara começou de uma forma espetacular, aparecendo na Bíblia matando um gigante. Davi foi um ótimo rei, foi um ótimo governante, mas foi um péssimo pai, um péssimo marido, a família destruída. E por várias vezes ele peca. Só que quando ele é corrigido pelo profeta, ele faz algo que eu falei antes, que nós temos dificuldade, que é assumir o nosso erro. Nós já estamos encerrando mais 5 minutos. Quando Davi cometeu o adultério com Batseba e mandou matar Urias, aquela coisa toda, e ele trouxe Urias a Batseba morar com ele, Davi, achou que ninguém tinha visto. Davi, estava sendo um hipócrita. Não, eu vou trazer Batseba para morar aqui, porque o Urias era meu amigo, né? Eu vou fazer um favor para Batseba. Só que Deus estava vendo. E o profeta vai até Davi, o Natan, e ele diz: Davi, eu vou te contar uma história. Tu é o rei, tu vai julgar essa situação. O Davi falou: manda. O Natan disse: olha, tem ali numa localidade 2 homens. Um é rico, tem muita ovelha, muito boi, muitos bens, muitas coisas na sua casa. E o outro, ele é pobre, o vizinho dele é pobre. E esse vizinho pobre tem uma única ovelha, que é praticamente da família, fica dentro de casa, dorme na cama com o dono. Só que Davi, chegou um visitante na casa do homem rico. E o homem rico então quis oferecer uma ovelha para o seu visitante. Só que ele não pegou uma ovelha das dele. Ele pegou a única ovelha do vizinho pobre. E sacrificou e deu para o seu visitante. Quando Davi ouve isso, ele fala: esse cara aí é digno de morte. Veja, o Davi já tinha se esquecido daquilo que ele tinha feito, da hipocrisia, da mentira, de todas as coisas que ele já tinha se esquecido. Quando Natan vem e conta essa história para ele, ele acha que ele está no direito de julgar. Se ele tivesse olhado para ele e pensado: puxa, eu fiz a mesma coisa, então, Natan, procura outro aí para dar, né? Ele fala: não, esse cara aí é digno de morte. Quando ele fala isso, o Natan olha para ele e fala: esse cara aí é tudo, Davi. Quando o Natan fala isso para ele, irmão, eu penso que deve ter havido um rebuliço ali na mente de Davi, o chão deve ter sumido, porque ele pensa: agora o Natan descobriu tudo, Deus sabe tudo. O que o Natan, o que o Davi poderia ter feito? Ele falou: tu está enganado, Natan. Da onde? Eu não fiz isso aí. Quando que eu fiz isso aí? Me prova, me mostra. Tem foto? Tem mensagem minha? Me mostra. Não, tu está enganado. Natan, tu não te bobeia que eu sou eu mando te matar. Igual o Acabe fazia, igual a Jezabel fazia. Mas quando Davi ouve do profeta dizendo: esse cara aí é tu, Davi, o que ele faz? Ele tira a máscara e ele fala: eu pequei contra o Senhor. Ele assume o seu erro. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. O erro já estava consumado. Urias já estava morto. O filho já estava nascendo.
Mas Deus perdoou o pecado de Davi, sim ou não? Sim. Mas qual foi a sentença? Oi? A morte do bebê. E Deus fala algo para Davi. E diz: Davi, a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. E depois nós vamos ver a vida de Davi, Absalão querendo tomar seu trono, ele tendo que mandar, ele perdendo seu filho numa batalha, um de seus filhos estuprando a sua irmã, o outro irmão matando aquele que estuprou. Por quê? Porque Deus perdoa os pecados. Só que as consequências do pecado, nós vamos ter que pagar. Deus perdoa sim, mas as consequências elas vão ficar, quem sabe, tem atitudes nossas que vão nos marcar pro resto da vida. É como o pastor falou, né? Lá nesse lugar que eu falei que eles cortam a mão, depois que eles cortam a mão do cara, mesmo que ele mude de vida, ele vai ficar sempre marcado como um ladrão. Apareceu uma letra lá, é ladrão. Ah, mas eu me cortei no trabalho. Não, tu é ladrão e não tem. Tem situações em nossas vidas que nos marcam. Mas nós não podemos nos deixar ser levados somente por essa situação. Nós podemos fazer outras coisas se essa situação nos marca. Por exemplo, eu era doador de sangue em Lajado. Quando eu trabalhava na Cosuel ali, esse pagava mais para Lajado, eu ia lá. Eu não ia pelo dinheiro, mas já que eles queriam pagar, eu pegava. Um dia me mandaram uma carta, eu falei, preteou o negócio, mandar carta do banco de sangue não é bom. Fui lá, não, aqui apareceu não sei o que da hepatite, não sei das quantas. Ela falou, ixi, rapaz. Mas tu vai lá e faz uma contraprova no teu laboratório. Beleza. Vim aqui encantado, fiz a prova, fiz a contraprova, não deu nada. A mulher disse, não, isso aí deve ter entrado com alguém, o organismo gera um anticorpo e eles captam lá, e papapá, beleza. Voltei lá em Lajado e falei, tá aqui o exame e não deu nada. Eu posso continuar doando sangue? Eles falaram, não, se tu quer doar sangue, tem que ir lá em Porto Alegre, fazer um exame lá no laboratório de Porto Alegre. Eu falei, tá, vou lá. Mas quem que paga isso aí? Não, tu paga. Eu falei, então, perderam, né? Não vou mais. Então o que acontece? Eu, por exemplo, hoje já mudou isso. Né? Aquela vez que o pai precisou de doador de sangue, foi o Betinho aqui da Cosuel, com o mesmo laboratório que eu fiz aqui, levou lá e eles aceitaram. Né? Hoje já mudou, mas no meu tempo eu não poderia mais doar. Hoje eu estava lá no restaurante cantando, indo lá, e eu achei que eu estava cantando baixo, mas a mulher ouviu. A mulher olhou para mim feia, cara, fez, tá chovendo dinheiro? O senhor está feliz? Eu falei, minha senhora, não é só dinheiro que traz felicidade. Como que eu vou ficar triste no meio de toda essa comida aí, rapaz? Como que eu vou ficar triste? Eu tomei café de manhã, vou almoçar de meio-dia, vou jantar de noite. Quando eu sair daqui, vou para casa, tem minha esposa me esperando, meu filho, meu pai, meus irmãos. Triste, problema, é quem não comeu ontem. Não sabe se vai comer hoje. Nem sabe quando é que vai comer de novo. Problema, liga a televisão e vê os órfãos lá da Ucrânia. Que perderam pai, perderam mãe, perderam família, estão lá jogando um para um lado, um para o outro. Isso é problema, isso é diversidade, isso é dificuldade. Não, eu estou muito triste porque eu não tenho uma camisa nova para botar. Vai se lascar, vai com a véia. Eu sempre conto para os irmãos aqui, e nós vamos orar agora. Um dia, quando o Reuel era pequeno, ele tinha bronquite. E cada pouco mudava a temperatura e ele tinha que internar. Até que um dia veio um pastor ali, quando a igreja era aqui, onde é que é o André agora. E o pastor colocou a mão nele assim, nunca mais, depois daquele dia, nem gripe, nem doer, nada. Mas enquanto ele era bebê, volta e meia ele baixava o hospital. E eu ficava bravo, eu pensava, o que é isso, rapaz? Que caco de crente que eu sou, que está sempre baixando o hospital.
Eu não fazia nada, eu só levava eles lá, a Fernanda que ficava com ele, eu vinha embora. Mas eu ficava bravo. E um dia, eu deixei eles lá de noite, vim para casa. Eu falei, hoje vai ter briga lá. Nós vamos brigar, eu e Deus, porque eu não quero mais saber desse negócio aí. O filho dos outros nunca baixa o hospital, os filhos dos endemoniados aí, e o meu filho, que sou crente, está sendo no hospital. Isso aí está errado, eu vou terminar com esse negócio hoje. Vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou orar e vou acabar com esse negócio hoje. Ou Deus fala comigo, eu vou me desviar e nunca mais boto os pés na igreja. Eu estava bem macho aquele dia, eu falei, hoje eu vou terminar com isso aí. Cheguei em casa, daí eu fui tomar um café, antes de tomar banho, liguei a televisão. Estava passando uma reportagem do Hospital de Câncer de Barretos. Tudo as crianças lá. Careca. Tinha criança com 4, 5 anos que nunca tinha ido para casa, pastor. Nasceram no hospital e estava lá. E aquilo lá, eu fui olhando para aquilo ali. E criança que não tinha, pela medicina, nenhuma chance de ir para casa. Mas ele sorria. Os nenezinhos sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada, ele sorria. E as mães lá, forte, firme. E o Espírito Santo falou comigo, isso aí é problema. Isso aí é dificuldade. Isso aí é grave. Tu está de beicinho porque teu filho está no hospital, amanhã depois ele está em casa. Isso aí é problema. Depois daquele dia lá, irmão, nunca mais me atrevi a ser macho com Deus. Nunca mais. Por quê? Porque a gente, infelizmente, não sabe valorizar aquilo que tem na nossa mão. Nós ficamos murmurando por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente quer. Mas a gente não sabe agradecer por aquilo que a gente já tem. Não sabe agradecer por aquilo que a gente já está na nossa mão, a gente não valoriza. Por quê? Porque a hipocrisia tem tomado conta. A falsidade tem tomado conta.